Sejam bem-vindos ao Conexão Histórica Militar. Hoje falaremos sobre a linha Maginot, uma das maiores e mais ambiciosas obras defensivas da história militar europeia. Ao final da Primeira Guerra Mundial, a França saiu oficialmente vencedora, mas profundamente marcada. O conflito havia sido travado em grande parte dentro do seu próprio território, deixando cidades destruídas, regiões inteiras devastadas e milhões de mortos. A Guerra de Trincheiras havia se tornado um trauma coletivo, e o medo de uma nova invasão alemã passou a dominar o pensamento político, militar e social francês. Para a França, a principal lição parecia clara: jamais permitir que um exército alemão atravessasse novamente sua fronteira oriental com rapidez. Evitar outra guerra em solo francês tornou-se prioridade absoluta. Nesse contexto, começou a ganhar força a ideia de uma defesa permanente, sólida e profundamente fortificada, capaz de deter qualquer ataque direto. Foi ao longo da década de 1920 que esse conceito começou a se transformar em um projeto concreto. Em 1928, o então ministro da Guerra francês André Maginot conseguiu convencer o governo e o parlamento a investir somas gigantescas na construção de uma linha defensiva contínua ao longo da fronteira com a Alemanha. Para muitos políticos, aquela obra representava não apenas uma estratégia militar, mas uma garantia de segurança nacional. As obras começaram oficialmente em 1929 e se estenderam por quase uma década. Ao longo desses anos, a França mobilizou milhares de engenheiros, operários, técnicos e militares para erguer uma vasta rede de fortificações de concreto armado, estendendo-se do Luxemburgo, ao norte, até a fronteira com a Suíça, ao sul. Apesar do nome, a linha Maginot não era uma simples linha. Tratava-se de um sistema defensivo extremamente complexo, organizado em profundidade. Em alguns trechos, essa faixa defensiva chegava a atingir até 25 quilômetros, composta por várias camadas projetadas para atrasar, desgastar e conter um inimigo invasor. Próximo à fronteira, ficavam pequenas construções camufladas, muitas vezes disfarçadas como residências civis. A função desses postos avançados era detectar qualquer movimento suspeito e emitir o primeiro alerta. Logo atrás, vinham obstáculos antitanque, fossos, campos minados e extensas barreiras de arame farpado. Mais ao interior, encontrava-se o núcleo da linha Maginot, os grandes bunkers de artilharia pesada. Essas estruturas eram verdadeiras fortalezas subterrâneas, muitas delas escavadas no interior de colinas ou montanhas. Suas paredes de concreto possuíam vários metros de espessura, projetadas para resistir a intensos bombardeios. Cada grande bunker podia abrigar centenas de soldados. Eles possuíam sistemas próprios de geração de energia, ventilação, comunicação, depósitos de munição e estoques de alimentos e água suficientes para resistir de forma isolada por semanas. Muitos desses bunkers eram interligados por quilômetros de túneis subterrâneos, permitindo o deslocamento seguro de tropas e suprimentos mesmo sob ataque. Espalhadas pelo terreno, os franceses também instalaram mais de 160 torres de artilharia retráteis, equipadas com canhões de diferentes calibres. Após cada disparo, essas torres recuavam para dentro do solo, tornando-se extremamente difíceis de atingir ou destruir. No total, a linha Maginot reunia centenas de casamatas, dezenas de grandes posições de artilharia, milhares de posições de metralhadora e uma complexa rede subterrânea. Era, sem dúvida, uma das linhas defensivas mais sofisticadas já construídas até então, fruto direto do trauma deixado pela Primeira Guerra Mundial. Além do aspecto militar, a construção da linha Maginot teve um impacto profundo na sociedade francesa. Regiões inteiras da fronteira transformaram-se em grandes canteiros de obras. O custo financeiro foi enorme e consumiu uma parte significativa do orçamento militar francês durante anos. Para alguns, esse investimento representava um seguro contra uma nova catástrofe. Para outros, significava o desvio de recursos que poderiam ter sido usados na modernização do exército, da aviação e das forças blindadas. Mesmo assim, para grande parte da população francesa,
A linha Maginot transmitia uma poderosa sensação de segurança. Ela simbolizava proteção, estabilidade e a promessa de que o país não voltaria a ser palco de destruição em larga escala. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, em setembro de 1939, a linha Maginot estava praticamente concluída. Durante meses, nada aconteceu naquela fronteira. Esse período ficou conhecido como a Guerra de Mentira. Dentro dos bunkers, os soldados franceses viviam uma rotina marcada por vigilância constante, manutenção de equipamentos, exercícios internos e longos períodos de espera. Essa sensação de segurança acabou influenciando a própria forma como a França pensava a guerra. A estratégia nacional passou a girar em torno da defesa fixa, enquanto conceitos como mobilidade, ofensiva rápida e coordenação entre forças terrestres e aéreas ficavam em segundo plano. Do outro lado da fronteira, o alto comando alemão observava a situação com frieza. Para os estrategistas alemães, a linha Maginot não era um obstáculo a ser destruído, mas um problema a ser evitado. Atacar aquelas fortificações significaria uma guerra lenta, custosa e sangrenta. A solução encontrada foi simples e decisiva: contornar a linha defensiva. Assim, enquanto os soldados franceses permaneciam entrincheirados atrás de metros de concreto, os alemães preparavam uma ofensiva baseada em velocidade, surpresa e coordenação entre blindados, infantaria motorizada e aviação. Tudo mudou em maio de 1940. A ofensiva alemã não se lançou contra a linha Maginot. Em vez disso, avançou rapidamente pela Holanda, pela Bélgica e pela Floresta das Ardenas, uma região considerada inadequada para grandes formações blindadas pelos estrategistas franceses. Essa manobra colocou as forças alemãs muito além da linha defensiva, tornando inútil grande parte de sua gigantesca estrutura. Na prática, a linha Maginot cumpriu sua função defensiva limitada. Onde foi atacada diretamente, resistiu. Os alemães não conseguiram atravessá-la à força. O problema é que a guerra decisiva não foi travada ali. A derrota francesa veio da mobilidade, da velocidade e da capacidade alemã de explorar pontos considerados secundários. Enquanto os bunkers permaneciam intactos, a França era derrotada em campo aberto. Após a capitulação, muitas fortificações da linha Maginot foram abandonadas, ocupadas ou simplesmente deixadas para trás. Algumas seriam reutilizadas décadas depois, outras permaneceriam como ruínas silenciosas, testemunhas de uma estratégia que parecia invencível no papel, mas que falhou diante da realidade da guerra moderna. Mais do que um fracasso absoluto, a linha Maginot tornou-se uma lição histórica. Ela mostrou que nenhuma fortificação, por mais impressionante que seja, consegue substituir estratégia, mobilidade e adaptação em um conflito moderno. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like e a sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal Conexão Histórica Militar e até o próximo vídeo.